E aí o Sandro Badaró entrou aqui no nosso estúdio agora para trazer outras informações, mudar de assunto e falar sobre aquele jovem que foi agredido num rodeio de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, né, Sandro? Exato. A família dele questiona a perícia que foi feita. É aquele caso que a gente já conheceu, né? Não é de hoje, faz o quê? Alguns meses já essa história, né? É isso. O caso, Carla, em que um jovem foi agredido brutalmente e simplesmente do nada por um desafio em Ribeirão Preto durante um trote. O que está acontecendo agora? A defesa desse jovem agredido em Ribeirão Preto pede que a polícia refaça exames periciais. Por quê? Nos primeiros exames, o caso foi classificado como lesão corporal leve. Para quem tá na nossa live, é possível ver o jovem, ele tá pegando uma bebida num trote de faculdade, ele toma socos, toma uma cabeçada, é arremessado no chão, pisoteado. Tudo isso aconteceu em alguns segundos e, reforço, a vítima não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Não era uma briga, que não justificaria, obviamente, mas imagina, do nada você começa a ser espancado. A perícia, então, classificou como o lesão corporal leve. E o que isso significa? Se o inquérito for assim, se o caso for julgado dessa forma, em última instância, o agressor pode cumprir pena com serviços comunitários ou pagar salário mínimo, 2 salários mínimos. Essa seria a pena do agressor. O caso aconteceu no fim de abril. Rubens Prudente Correia, de 22 anos, agrediu o Enzo Ribeiro Lobo, de 18 anos, durante o Ribeiro Rodeio Music, onde estava acontecendo esse trote universitário. E tudo isso, mais surreal, é que foi um desafio. Ele foi desafiado a encontrar um desconhecido do meio dessa festa e agredir essa pessoa. Missão que ele cumpriu, aparentemente, com muito prazer, né, Sandro? É o que parece, exatamente. Nas imagens, assim, ele dá a cabeçada, depois ele dá outros socos, puxa o estudante, a vítima, pro chão e começa a pisar nela. Quando a história foi contada, você vai lembrar, a gente não tinha as imagens ainda, né? A história é essa. Eu até falei, cara, que história chocante, né? Porque talvez o agressor, nesse caso, também seja a vítima. De repente, esse cara foi coagido a fazer isso. Se você não fizer, é você que vai morrer, é você que vai apanhar. E aí ele vai... Não. Aí chegaram as imagens. Quando a gente viu as imagens, ficava muito claro que não era o caso. Que ele cumpriu essa missão com bastante deleite, né? Que também era parte do barato dele, da porrada nesse garoto aí que, coitado, não sabia nem o que estava acontecendo. E nas imagens também fica claro que ninguém tenta impedir, ninguém, assim, as pessoas não fazem nada. Ele agride esse estudante sem nenhuma interferência. A gente conversou com o advogado da família da vítima, o Alain Minutentag. Ele disse que a polícia não considerou um laudo médico que foi apresentado na época e que as autoridades preferiram levar em conta só uma perícia do Instituto Médico Legal, feita sem a presença do Enzo, a vítima. Do nosso ponto de vista, houve uma impunidade no caso, né? Por quê? Existiu um crime, foi feito um laudo à época, lesão corporal grave pelo médico que atendeu o Enzo. Existiam imagens do recinto onde houve agressão. Aí simplesmente a organização do rodeio falou que não tem imagem nenhuma, tá? Para identificar quem, inclusive, que filmou a agressão. E no final do inquérito, refez um laudo sem a presença do Enzo, e aí a perita colocou a lesão corporal leve. Aí simplesmente o caso foi para o Juizado Especial Criminal e o Rubens vai pagar a cesta básica e vai ficar por isso mesmo, né? Como se nunca tivesse acontecido nada. Para ficar claro pro ouvinte, é isso mesmo, a vítima que foi agredida não passou pelo exame, não tá o atestado do que aconteceu. Então, simplesmente se atestou uma lesão corporal leve, sem analisar os ferimentos da vítima. O advogado diz ainda que até hoje o Enzo sofre as consequências dessa agressão. Ele está fazendo tratamento psicológico com psiquiatra, está afastado das atividades dele, fazia cursinho para ingresso em curso superior, não consegue mais fazer porque ele adquiriu aquela síndrome do pânico. Então a gente levou ontem ao conhecimento do Poder Judiciário para que fosse realmente novamente encaminhado para a delegacia para refazer o laudo do ML. E assim a perita reavaliar o caso e considerar a documentação médica que a gente juntou no inquérito.
Bom, o Centro Universitário Moura Lacerda, onde o agressor estuda agronomia, diz simplesmente que proíbe trotes aplicados por alunos de todos os cursos. Não tem nenhuma informação sobre sanções para o agressor. A defesa de Rubens Prudente não vai se manifestar, a Polícia Civil de Ribeirão Preto não respondeu e o Ribeirão Rodeio Music, onde aconteceu esse caso, também não respondeu. Imprensa local, né, tratando esse caso da seguinte maneira: o Rubens, esse rapaz, que chega no outro, chega pro Enzo e diz, eu vou bater em você. Aí o Enzo pergunta, o quê? Aí ele dá uma cabeçada, o Enzo fica assim atônico é ótimo, atônito, e aí depois vem um soco no nariz do Enzo. O Rubens Prudente Correia Neto é filho de fazendeiros de uma família bem tradicional de Ribeirão Preto, né, uma família que aparentemente é influente. Porque conseguiu uma coisa dessas, mudar esse tipo de... É um laudo, né, que foi alterado. E, na verdade, o laudo final da perícia, porque quando você é vítima de uma agressão, você vai ao ML e faz todo um exame corpo de delito. Isso não foi anexado ao processo. A gente não tem detalhes da Polícia Civil se foi feito, se o Enzo chegou a passar por esse procedimento. Mas no inquérito, que é o que importa para a Justiça... No relatório final, ele não estava. Exame de corpo de delito feito sem a presença da vítima, com base apenas nas imagens. Então, o laudo não diz, olha, ele fraturou alguma coisa, teve um traumatismo. Enfim, não tem detalhes. Corporal leve, é isso que diz o atestado. Fratura grave na face e diversos hematomas. Estou lendo aqui reportagens da época, né? Que isso mostram... não consta no processo. Não consta no processo. Mas que coisa, né? Mas que coisa. Obrigada, Sandro. Valeu.